Estamos iniciando hoje o culto sobre as atividades dos embaixadores do rei. O Pedro vai orar para a gente dar início ao culto. Obrigado pelo dia, abençoa o culto, que abençoa o culto, por meus amigos e de toda a igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vitória é grande. Um dia a gente não vai comprar aqui. Pode botar os anúncios também, por favor, Maria? Terça-feira, 7h30 MCM, de 15 em 15 dias, essa semana vai ser na casa da irmã Vilma. Às 19h, Mensageiras do Rei aqui na igreja. Na quarta-feira, 18 horas, ensaio do coral. 19h30, o culto de oração. E 19h30, a reunião dos embaixadores do Rei. Quinta-feira, 19h30, resolutos, na união de homens de 15 em 15 dias. Essa semana que passou agora teve a reunião, então nessa próxima não tem, só na outra semana. 19 horas, encontro dos adolescentes aqui na igreja. Sexta-feira, 19, ensaio do Ministério de Louvor. No sábado, de 8 a meio-dia, o bazar aqui na igreja. E de 9 a meio-dia, o gabinete pastoral com agendamento. Quem não tiver o WhatsApp da igreja, só pode pedir no grupo lá, que acho que é a Natália que é responsável, se eu não me engano, mais uma coisa. Domingo, 9 horas EBD, 10 horas o culto da manhã e 10 horas também a Embaixada Kit, com as crianças até 8 anos. E 7h20 o culto de adoração. Hoje, por um imprevisto, não teremos cantina. Eu já estava esperando minha coxinha, não vamos ter. Só isso. Boa noite, igreja. Graças a Deus. Embaixadores do Rei, de pé 1, 2. Hoje a gente está convidando aqui o embaixador-chefe para estar aqui à frente. Boa noite, igreja. Embaixadores, tomar posição. Embaixadores, o que nós somos? Somos embaixadores por Cristo. Embaixadores, qual a nossa divisa? Sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós nos exaltasse. Rogamos por Cristo e nos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Embaixadores, prosseguir com a entrada das bandeiras. Viva, Cristo,
Prometo, pela minha obra, proceder em todas as circunstâncias, como homem consciente de meus deveres, amar a minha pátria, e defendê-la na paz e na guerra. Embaixadores, posição fundamental para o juramento da bandeira cristã. Prometo ser fiel ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amá-lo de todo o meu coração. E servi-lo por todas as minhas forças. Levarei a sua bandeira. Com a Bíblia aberta. A todo mundo. Embaixadores, posição fundamental para o juramento da bandeira dos embaixadores do rei. Prometo esforçar-me por manter a digna do embaixador do rei, guardar a mentira, a impureza e difamar o nome de Deus em vão, conservar meu corpo limpo e pronto para o serviço, estudar a vida de grandes embaixadores do rei, a palavra de Deus e nos livros missionários, dar tudo que puder para o sustento de missões e pelo meu trabalho, ajudar a estabelecer o reino de Deus na terra. Prometo ser leal a Jesus Cristo, viver para Ele e servi-lo sempre, terei uma vida pura, direi sempre a verdade, corrigirei meus erros, seguirei a Cristo Rei. Se assim não for, para que nasci. Recolher as bandeiras, por favor, antes.
Boa noite. Hoje eu quero falar sobre um homem que amava muito a Deus, o rei Davi. A Bíblia diz em Atos 13:22. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Assim como Davi, não somos perfeitos. Todos pecamos, mas devemos pedir perdão a Deus e todos os dias tentar melhorar a Deus para que Deus também esteja com nós. Pai, precisamos te obedecer todos os dias da nossa vida. A palavra deles, irmãos, ele que escolheu, ele que. Os embaixadores, os embaixadores queridos é uma maravilha. Eles, quanto os maiores, são cheios de vergonha, ninguém quer falar. Lá na frente não. Os queridos ficam, eu quero falar. Então, no próximo teremos um novo embaixador queridos aqui falando. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Hoje está pedindo que abrem a Bíblia de vocês em Mateus 8:23. Jesus Cristo acalma a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam o barco. Porém ele dormia. Aproximaram-se seus discípulos e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e sobreveio grande calma. E os homens se maravilharam, dizendo: De que natureza é este, que os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem é tão poderosa e é um texto incrível que nos mostra a autoridade de Jesus sobre a natureza e nas nossas vidas e a importância da fé em meio às tempestades da vida. Teve uma hora que os discípulos temeram a tempestade e é a luta que enfrentamos diariamente quando estamos com pouca fé e sem Cristo. Mas quando temos fé e Cristo em nossas vidas, as nossas lutas diárias vão sendo repreendidas. Como Jesus repreendeu os ventos e o mar, como Ele faz nas nossas vidas. Ele tira todo o mal, todas as nossas dores, nossas enfermidades, e Ele coloca no lugar disso tudo que há de bom em nossas vidas, sendo a paz, a cura, a alegria, a saúde, tudo que há de melhor nessa terra. E temos a conclusão que Jesus está conosco em meio às tempestades da vida que enfrentamos, e Ele tem autoridade sobre tudo e pode acalmar nossas tempestades. E vamos confiar mais nele, experimentar sua paz, pois com Ele em nossas vidas tudo fica melhor. Cristo é salvação e temos sempre que seguir os caminhos dele e temos que enfrentar as tempestades diárias. Essas tempestades são tentações do inimigo. Temos que pegar a nossa espada e o nosso escudo e enfrentar essa batalha. A nossa espada é a Bíblia e o nosso escudo é a fé. Se cremos no Senhor, nossa vitória já está garantida. Temos que perder o medo e seguir em frente, pois Cristo está conosco a todo momento, querendo ou não. Tem gente que fala que Deus é abandonado, mas é mentira. Deus não abandona ninguém e Ele dá chance para todo mundo no coração dele. Há espaço para cada um de nós. É só cremos nele. E aí, essa passagem que eu queria passar para a igreja e agradeço a oportunidade de ter compartilhado ela. Amém.
graças a Deus isso aqui não é uma competição, né? Porque senão o pregador da noite vai só adicionar, não estamos competindo. Amém. Palavra abençoada no Caio. Deus continue abençoando esses meninos no caráter, no conhecimento e em virtude. Amém? Gostaria de estar chamando agora o pregador da noite, o seminarista Glauber, a oportunidade. Melhor, pastor Marcelo Vinícius. A paz do Senhor, irmãos. Eu sei que muitas pessoas estão surpresas de me verem aqui essa noite, pois eu tinha comunicado que eu não saí. Nós somos convidados a participar de um evento na Igreja Batista Getsemane, em Três Rios, no aniversário de 10 anos. Eu, minha família e o meu sogro, que é missionário, sua esposa, e a programação é ontem e hoje. Então nós fomos para lá. E nossa programação, nos organizamos para retornar na segunda-feira. Mas Deus mudou os planos, ministramos no sábado, ontem, e foi uma bênção. A igreja ficou impactada com a mensagem. Muitas pessoas foram falar com a gente, pastores, diáconos, e até pegaram o nosso formato para ministrar em outras igrejas batistas. E a gente fica contente de ver que ainda há um povo, ainda há pessoas com sede de Deus, ovelhas de coração sedento de aprender, de crescer. Uma igreja receptiva, muito carinho, muita simplicidade no coração do povo. E acho que todos que pregam a palavra, a nossa satisfação é perceber que esse alimento está sendo bênção na vida daqueles que ouvem. Então foi um momento, uma noite muito abençoada. Claro, me convidaram para tocar no ministério, cantar, tocar. E quando eu subi, o pastor canta também em hebraico, meu Deus, canta em Guarani. Aí eu chamei a Fernanda, minha esposa, tá? Cantamos em hebraico, Guarani, ministramos a palavra, oramos, aconselhamos, fizemos tudo. Então eu falei, hoje agora eu sou. E eu resolvi retornar porque eu estou muito à minha disposição, mas de vir aqui, voltou, veio por amor dele, porque a gente entende que domingo é de Deus. Não sou de faltar domingo, só se estiver doente. Como eu não permaneci lá, voltamos aqui para a nossa igreja. Graças a Deus, estamos participando dos irmãos desse culto abençoado. Agora eu quero chamar aqui a pregadora Laura. Eu até que você também poder. E rapaz, tem muito tempo. Ainda são 8 para as 8. Né? Mas que Deus continue abençoando, abençoe a vida do irmão Paulo, o pregador. Lembrando os irmãos que os cultos de quartas-feiras nós concluímos aquela série de 7 quartas-feiras. Não é campanha não, é que calhou de ser 7 quartas-feiras ministrando série de mensagens sobre o tema do Evangelho verdadeiro. Foi uma bênção. Quarta-feira que vem agora quem ministrará será o missionário Neemias, e eu pedi para ele ministrar que eu vou precisar de me organizar para preparar uma nova série dentro desse bojo que vai ser sobre a regeneração. Os irmãos que conseguiram participar foram muito abençoados, pois tiramos muitas dúvidas no ensino sobre salvação, propiciação, regeneração, justificação, resgate, termos que muitas vezes as pessoas convivem lendo a Bíblia, mas no fundo não sabem o que é uma propiciação, o que é um propiciatório, o que é uma justificação, o que é uma regeneração, o que é uma redenção. E nós tiramos várias quartas-feiras para estudar sobre todo o processo do Evangelho da salvação. Eu creio que foi uma bênção. Mas nem tudo está perdido. Está tudo gravado no nosso canal. Então quem não participou e quiser estudar sobre esse tema super importante, é só ir no canal e rever os cultos de quartas-feiras. Sendo que esse agora, o Neemias vai falar, pastor, mas está no meio, está no campo, né? O Neemias vai trazer
a palavra, mas no próximo já vamos iniciar uma nova série, amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra para o nosso secretário. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Graças e paz, irmãos. Glória a Deus. Tem tempo, mas não vou demorar, né? Quem sabe a gente não chega em casa mais cedo hoje. Apocalipse, capítulo 2. Até que o Senhor tem nos ajudado, né? Até que o Senhor tem nos sustentado. E na noite deste dia, até que o culto tem sido, com certeza, agradável aos olhos de Deus, pelo menos nós conseguimos perceber a presença dele aqui, né? De palavras que já foram ministradas, e como o irmão disse, nem é uma competição, né? Porque se fosse, a gente nem poderia ter essa parte que já falava por aqui mesmo. Botar mais uma ou duas loucuras e ia para casa alimentado já pela palavra de Deus. Mas como já tem algo preparado aqui, gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração nesses dias. Na verdade, me colocou hoje, porque até de manhã era outra coisa que eu ia pregar, mas, enfim, está no nosso controle também. E se essa é a vontade de Deus, que a gente possa estar lendo esse texto e compartilhando um pouquinho que seja da palavra dele hoje à noite. A partir do versículo 2, irmãos. Na verdade, vamos direto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu amor e não têm desfalecido. Contra vocês, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Apresente-se, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei até você, tirarei o seu candelabro do lugar dele, e você tiraria o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa a favor de vocês: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Deus, essa é a sua palavra. Nós estamos aqui esta noite para continuar ouvindo a sua voz. Que o Senhor continue falando conosco, seja no tempo que for determinado pelo Senhor e da forma que o Senhor desejar nessa noite. Aquilo que o Senhor já preparou, fale comigo mais uma vez, e que eu possa conseguir compartilhar ao coração dos meus irmãos nessa noite exatamente aquilo que é a sua vontade. Nós diminuamos para receber aquilo que é do Senhor, e que nessa noite nosso pensamento, o nosso coração, as nossas ações e as palavras possam ser para a glória do teu santo nome. O Senhor continue presente no nosso meio. O Senhor, com o teu Santo Espírito, continue ministrando em nossos corações na noite deste dia. Que até o fim desta noite nós possamos ouvir mais ainda a sua voz e não endurecer os nossos corações para Ele. Em nome de Jesus, era só que te faça o pedimento. Amém. Amém. Bom, tenho certeza que todos os irmãos já ouviram muitas pregações, muitos estudos e mensagens, né, reflexivas sobre a carta aos Efésios, né, a igreja de Éfeso. Mas eu gostaria de reforçar, e provavelmente você vai ouvir essa noite tudo que eu disser aqui, você já ouviu em um determinado momento, e talvez até você já saiba de cor o que vai ser falado aqui. Mas o Senhor me mandou trazer mais uma vez. Eu acredito que alguém aqui nessa noite vai ouvir a voz de Deus nesse texto. Assim como Deus falou comigo algo que eu já sabia, mas pela manhã Ele reforçou no meu coração.
Então, irmãos, com o coração aberto, com a mente e o coração fitado em Cristo Jesus, gostaria de explanar contigo, passo a passo, esse texto que a gente acabou de ler. Não vou fazer de todo, mas separei alguns pontos que eu gostaria de compartilhar contigo. Então, nesse breve momento que a gente vai ter aqui, comigo, com o Espírito Santo de Deus direcionando, eu gostaria da sua inteira atenção, por favor. No versículo 2 começa assim: conheço as suas obras. Bom, é uma carta a uma igreja firmada e fundada pelo apóstolo Paulo. Nessa igreja em Éfeso, vale a pena a gente entender e lembrar que ela já foi, naquele tempo, pastoreada, havia sido pastoreada por Timóteo, tá? E até João também pastoreou, pregou naquela igreja, orientou e ensinou. Paulo ficou naquela igreja por 3 anos. Só que, como já sempre foi dito aqui na nossa igreja, e a gente sabe de cor, Éfeso era uma cidade que tinha templos pagãos, né? Que tinha muita idolatria, tinha muita criminalidade, tinha tudo de ruim naquela cidade. Então era um centro onde necessitava de fato da presença de Deus, onde era necessário uma igreja cristã fundada lá, porque a presença de Jesus era necessária naquela cidade. E a princípio, quando a igreja é fundada, o irmão, irmã, ela de fato agrega pessoas. Almas vão ser chegando a ela. Eu consigo perceber nesse texto que no início daquela igreja, ela cresceu em números de pessoas e ela também vivia em santidade, eu creio até que em um determinado momento ela também vivia o que o texto disse, que ela perdeu o primeiro amor. Porque de fato, se ela perdeu, significa que ela tinha. E se ela tinha, em um determinado momento, um tempo, ela viveu intensamente daquela forma. E aí agora a gente olha e o autor está falando: olha, eu conheço as suas obras. Significa que Jesus conhece tudo que aquela igreja fazia, e Ele conhece tudo que nós fazemos. Ele olha para a gente e vê as nossas obras. Aquilo que fica exposto fica claro. Assim como as pessoas que nós somos rodeados por uma turma de testemunhas, né? As pessoas enxergam e veem da gente também como a gente é na sociedade, como a gente é como igreja, qual é a nossa conduta e nossa postura. E o texto diz: olha, eu conheço as suas obras. Na vida da igreja significa transparência espiritual. Tudo que eles faziam, Jesus Cristo deixando claro: olha, eu conheço as obras de vocês. E irmãos, eles eram intensos nas obras deles. Eles caprichavam, eles eram bons na liturgia deles. Eles eram dedicados àquilo que eles faziam. Sabe, irmãos, eles não gastavam tempo, perdendo tempo com outra coisa, a não ser a obra, a não ser o trabalho, a não ser a dedicação. E Jesus está dizendo: olha, escreve para eles que eu conheço as obras deles. E o texto segue dizendo: o seu trabalho eu também conheço, e ele é um trabalho árduo. O seu trabalho árduo, Jesus Cristo está dizendo. Ou seja, uma dedicação, refere-se ao esforço, eles não tinham dificuldade, irmãos, em enfrentar as lutas, por mais difícil que a barreira fosse, por mais difícil que o inimigo fosse, por mais difícil que a circunstância fosse, eles eram árduos, dedicados, era difícil para eles, mas eles não desistiam. Eles não paravam por nada, nenhuma circunstância, nenhum problema, algo que viesse de repente sobre eles, faziam com que eles parassem. E Jesus está olhando para eles falando: olha, eu conheço o trabalho árduo de vocês. Uma igreja que trabalha arduamente mostra zelo. Uma igreja que trabalha arduamente mostra compromisso, comprometimento. E aí a igreja de Éfeso então se encaixa nesse padrão também, de zelo, de comprometimento com o reino. Comprometimento com aquilo que eles começaram desde o princípio, e eles eram constantes nisso. Até então, por isso vai dizer, seres firmes e constantes, sempre abundantes. E Éfeso era constante, e Éfeso era, obras deles eram em abundância. Ninguém poderia dizer algo contrário a isso, a eles. Até Jesus Cristo confirma isso, que a obra deles era árdua, forte, dedicada. Eles eram empenhados naquilo que eles acreditavam. Pelo menos eu estava demonstrando na sociedade. Eles eram perseverantes, que aponta para a fé constante. A fé deles era constante. Eles não deixavam vacilar. Eles confiavam em Cristo. Eles confiavam em quem chamou eles. Eles confiavam no que foi anunciado a eles por Paulo. Eles seguiam aquilo dedicadamente. Aos cultos eles estavam, nas missões eles estavam, no evangelismo eles estavam, nas EBDs, ensinando, orientando eles estavam. Evangelismo na rua, pregando, curando, libertando eles estavam. Expulsando demônios eles estavam também. Eles eram dedicados, eles perseveravam nisso. Quando tudo parecia que não daria certo, a igreja de Éfeso continuava. A igreja de Éfeso não abandonava o barco. Eles não, está difícil na igreja, eu vou sair para o mundo.
Ah não, está difícil evangelizar o meu vizinho, vou deixar que morra. Eles não desistiram. Eles perseveravam na fé. E Paulo, em um dos textos, ele fala: olha, eu esburro meu corpo para que, depois de eu ter pregado a muitos, eu não venha a ser reprovado. Perseverança. Eu persevero. Por mais difícil que esteja, por mais que eu tenha sofrido, ou esteja sofrendo, ou passando por dificuldades e provas e todo tipo de dor e sofrimento, eu persevero. A igreja de Éfeso perseverava. Sabe, irmãos, era constante. Mas o texto continua dizendo: não pode tolerar homens maus. Eles não aceitavam. A igreja não aceitava a maldade no meio deles. Se alguém estava ali no meio e não estivesse mostrando mudança no seu jeito de ser, porque venha como estás, mas não permanece como está, porque o Espírito Santo vai moldando tempo a tempo, dependendo da vontade dele, no tempo dele. Mas ele molda o caráter, ele molda a postura, ele incomoda. Não temos mais prazer no pecado, apesar do pecado ser prazeroso, mas isso já não é o que nós queremos para nós. Isso aí é o Espírito Santo nos moldando, fazendo com que o velho homem seja amortecido todos os dias, mesmo que de vez em quando ele tenta voltar. É uma luta constante. A Bíblia nos garante isso, contra a carne com o Espírito contra a carne, e uma luta infindável. Mas se nós nos alimentamos de Espírito, nós somos espirituais, e se nós nos alimentamos de carne, nós somos carnais. E Paulo e João e Jesus Cristo estão alertando e falando: olha, a igreja de Éfeso não tolera homens maus. Vocês, igreja de Éfeso, estão de parabéns, porque se tem algo errado no meio de vocês, vocês não aceitam. Se tem homens mentirosos, maldosos no meio de vocês, vocês corrigem biblicamente. E aí o texto ainda continua: que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Ou seja, ali no meio ainda tinham pessoas tentando se infiltrar no meio da igreja, tentando ensinar falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsa direção, Cristo, maneiras fáceis de viver o cristianismo. Só que eles já sabiam que não era tão fácil assim. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é tão fácil. Se você quer ir após Cristo, se eu quero ir após Cristo, preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz a cada dia e então seguir Jesus. Isso é um desafio para nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E a igreja de Éfeso está demonstrando que qualquer possibilidade de heresia sendo pregada nos altares, ou nas MDs, ou onde for, eles não aceitavam. E como o pregador estava pregando, a igreja de Éfeso estava com a Bíblia aberta, conferindo o que estava sendo falado, versículo por versículo, palavra por palavra. E se tivesse o contrário, eles não aceitavam. Eles dedicavam-se a viver a verdade. A igreja testava os ensinos e os líderes à luz da palavra, não pela aparência, não pela eloquência, não pela forma de se vestir, não pela forma de se falar, e nem pela condição financeira, mas pela palavra. Eles não analisavam a verdade por uma expressão, mas sim pela palavra. Porque essa é, de fato, a fonte de sabedoria. É luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. 1 João vai dizer assim: amados, não creiais que em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. E eles provavam na Bíblia. Eles levavam a palavra, e o que era anunciado eles faziam comparação. E aquilo que não era espírito de Deus, eles reprovavam. Se nós olhássemos para Éfeso hoje, até aqui, nós veríamos uma igreja dedicada. E se alguém falasse dessa igreja para você, o que você pensaria dessa igreja? Essa era uma igreja exemplar. Essa é uma igreja que de fato vale a pena ser membro dessa igreja, porque eles são comprometidos, eles fazem, eles se empenham, eles têm dificuldades, mas não desistem, eles são provados, mas não recuam, eles são perseguidos, mortos e presos, mas não param. Vejam como essa igreja é boa, como essa igreja é dedicada, como essa igreja é perfeita. Visivelmente, ela é o ideal de uma igreja. Visivelmente, ela é uma igreja que responde às expectativas de uma sociedade que necessita, de quem visita hospitais, de quem vai nas prisões, de quem ajuda as viúvas. Essa igreja fazia tudo isso com dedicação e excelência.
E o texto vai continuar dizendo: descobriu eles, que eram impostores, vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. Olha isso, irmãos. Esse tem perseverado ainda é um reforço intencional do que a gente já falou até agora, tá? Reforçando o valor da firmeza da igreja, reforçando a necessidade da constância de perseverar até o fim, porque a palavra vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então ele está falando: olha, realmente depois disso tudo que eu disse para vocês, eu ainda vejo que vocês têm perseverado. E o sofrimento por causa do meu nome, seus filhos alguns morreram por causa do meu nome, esposas sendo mortas por causa do nome de Cristo, pessoas sendo presas, pessoas sendo perseguidas, a cidade toda pecaminosa, e muitos deles eram julgados por sair na rua e pregar o evangelho, mas eles não tinham vergonha, eles não tinham medo, eles eram constantes, eles perseveravam naquilo que eles acreditavam, ou pelo menos no que foi ensinado para eles. Eles suportavam o sofrimento por amor de Cristo, por causa de Cristo. A igreja fiel aceita o preço do discipulado, rejeição, perda, perseguição, e ainda assim permanece firme. Se padecermos com Deus, reinaremos com Ele também. E Éfeso entendia isso. Olha que maravilha, irmãos. Olha essa igreja, irmãos. Quem é que ousaria dizer que esse não é um exemplo de igreja cristã? Quem é que ousaria dizer que as pessoas referidas nesse texto aqui não são pessoas de fato, que se fechassem o olho agora, estariam no céu diante do Senhor? E não cabe a gente julgar essa questão, mas visivelmente é a igreja perfeita. Grande, numerosas, bancos cheios, irmão. Trabalho, constância. Ninguém choramingando pelos cantos, todo mundo ali, vamos embora, vamos para frente. E Jesus olha e fala: eu conheço tudo isso que vocês são. Isso de fato é interessante aos olhos de Deus. Vocês não têm desfalecido. Aquela igreja não se deixava bater, irmãos, mesmo cansada ou em meio a muitas provas. Ela era sustentada pela graça e esperança em Cristo Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías que o que esperam do Senhor renovam suas forças, voam com asas como a águia. E aí a gente olha para esse texto e a gente imagina: é isso, eles estavam renovando as suas forças em Deus, por isso que eles eram constantes. Eles renovavam sua esperança em Cristo, por isso eles eram constantes. E eles não esmoreciam, eles não desanimavam. Mas quando o texto continua com os elogios de Cristo nessa igreja, se a gente olhar só essa parte de cima, nós vamos ver elogios, são coisas boas. Mas ele continua: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Cristo está elogiando uma igreja ativa. Cristo está destacando uma igreja zelosa. Cristo está destacando uma igreja constante, uma igreja que persevera. Cristo está destacando as qualidades de uma igreja que não desanima quando todo mundo está indo acompanhando a multidão. Essa igreja está vindo do contrário. Eles aprenderam a trabalhar, eles aprenderam a ter comunhão e união, e eles estão ativos, os números estão crescendo. Quando ouvimos tudo isso, a conclusão é que essa igreja é perfeita. E os requisitos, como eu disse, são cumpridos. Requisitos naturais, visíveis dos homens. Mas eu quero falar contigo uma coisa: a igreja pode manter tudo isso, ainda assim perder o coração. A igreja pode manter tudo isso, irmãos, e ainda assim não agradar a Deus. A igreja pode viver tudo isso, irmãos, dessa forma constante que nem eles, mas não ter um relacionamento verdadeiro com Cristo. Por que, pregador? Por que, Glauber, você está falando isso? Existem perigos. Fazer a obra de Deus sem a presença dele. Defender a verdade, mas sem amor quando defende a verdade. É a ideia de: vou falar a verdade, doa quem doer. Mas se não tiver amor, a verdade
manter a estrutura, mas perder a essência. Ter bancos acolchoados e ar-condicionado, templos belíssimos que existem milhares por aí. Se não tiver a presença, a essência, a unção, a Shekinah de Deus sobre a igreja, sobre as pessoas que estão se reunindo ali, de que vale? Lindas liturgias, palavras belas sendo ditas, mas sem a presença, de nada vale. Ele quer uma igreja que trabalhe porque o ama e não apenas porque é certo fazer. Jesus Cristo busca uma igreja, meu irmão, minha irmã. Para mim, nós sejamos isso, que eu seja assim e vocês sejam assim. Que trabalha, se dedica, é constante, porque ama e não porque é certo fazer. Mas por que você faz? Por um ideal? Para agradar alguém? Por que eu faço? Para receber elogios, para receber aplausos, para receber reconhecimento? Ou porque eu amo a Cristo? A igreja de Éfeso tinha todos os reconhecimentos, mas faltava amor. E ele diz: eu tenho contra vós isso, que abandonar o primeiro amor. E o texto da Bíblia vai dizer, eu não me lembro onde encontra, mas ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada. Se não tiver amor, de nada vale. Se não tiver um coração no altar, de nada. Se não tiver uma vida constrangida diante do Senhor, arrependida diante do Senhor, se não houver coração quebrantado, de nada vale. Digo isso primeiramente para mim. E se os irmãos estiverem ouvindo algo de Deus neste momento, receba essa palavra. O que Deus espera de cada um de nós não é apenas aparência. O que Deus espera de mim não é apenas falar bonito aqui na frente, ou eu nem falo tão bonito assim, mas não é apenas apresentar-se, mas no oculto, no secreto, no seu quarto. O que tu faz? Quando eu estou sozinho, o que eu faço? Qual é o meu relacionamento com Deus? Quando ninguém está vendo. Como eu sou quando ninguém está vendo. Qual é o meu relacionamento com Deus verdadeiramente? Porque eu posso ser constante para os irmãos. Porque eu posso ser dedicado para os irmãos. Porque eu posso me vestir até razoavelmente bem para os irmãos. Porque eu posso resistir às pessoas maus e usar a verdade para constranger elas. E dizer para elas: olha, se você não aceitar Jesus, essa verdade aqui, ó, a minha Bíblia diz que você vai para o inferno. Eu vou dizer a verdade para ela. Mas se eu não tiver amor para fazer isso, a igreja de Jesus tinha tudo isso. Mas Cristo olha e fala: olha, vocês até não, vocês são contra as obras dos nicolaítas, vocês odeiam essas práticas pagãs. Vocês odeiam, e eu também odeio. Mas isso não é o suficiente. A pergunta é: por que eu nasci? Isso tem batido na minha mente, e eu até compartilhei um pouco disso com os irmãos na quinta-feira. Por que eu nasci? Por que você nasceu? Qual o propósito da sua vida? Por que Jesus te resgatou? Por que Jesus te salvou e te trouxe até aqui? Por que a graça é superabundante sobre a sua vida? Qual é o propósito da nossa vida, da nossa existência? Crescer e morrer e ver o tempo passando? Sentar, bater na barriga cheia e dizer: estou satisfeito e está tudo bem? É encher o meu celeiro, ou você encher o seu celeiro e olhar e falar: alma, regozije-se, porque estou farto. Mas a palavra vai dizer: e se hoje mesmo te pedires a sua alma por ter preparado e para quem serve? E hoje mesmo, se a minha alma for convidada a encontrar diante de Cristo, se os meus olhos fecharem agora e eu encontrar diante de Cristo o que eu tenho preparado, a minha vida de fato foi para a glória dele. Não estou falando de perfeição, irmãos, porque todos nós somos pecadores, mas estou falando de intenção. Qual é a sua e a minha motivação de estar na casa do Senhor esta noite? Viemos ouvir de fato Deus? Viemos de fato experimentar o momento com Ele?
ou viemos bater um ponto? E se nós viemos bater um ponto, nós estamos igual ou pior do que a igreja de Éfeso. Comprometida, dedicada, empenhada, pontual, mas sem vida diante de Deus, sem amor diante de Deus. Como está de fora? Mas o texto vai dizer: tenho contra vocês, olha comigo o texto, você abandonou o primeiro amor. Abandonou, não foi retirado dele o primeiro amor da igreja de Éfeso. Não foi um ladrão que chegou lá e roubou o primeiro amor da igreja de Éfeso. Não foi alguém armado com fuzis e metralhadoras e ameaçando vocês precisam abandonar o primeiro amor. Entreguem para a gente todo o primeiro amor que tem na vida de vocês. Parece infantil dizer assim, mas não foi isso que aconteceu. Eles abandonaram a rotina, a repetição, a monotonia, o costume de ir e voltar para casa e fazer. E eles faziam muito bem, mas em um determinado momento eles se perderam. Eles abandonaram, eles deixaram para trás. Cristo já não era mais prioridade na vida deles, mas a obra sim. Antes Cristo era a prioridade, e a obra vinha com consequência da presença de Cristo, da direção e motivação do Espírito Santo. De repente agora a obra vem primeiro, porque a obra é mais importante, e Cristo já não é mais lembrado como prioridade. Isso é abandonar o primeiro amor. Mefibosete, quando ele volta, quando Davi pergunta se tem alguém da família de Saul que ele poderia honrar, e ele é chamado, ele acreditaria, de fato eu também pensaria que eu seria morto, mas então Davi coloca ele numa mesa e o honra. E eu não vou falar da história porque todo mundo conhece, mas quando Davi honra e ele é honrado sem merecer, a partir daquele momento não haveria nada que ele deixasse de fazer para Davi. Qualquer coisa que Davi não pedisse, ele obedeceria, ele responderia com verdade, porque o ato de salvação, de resgate, foi maravilhoso na vida dele. E nós, o ato de salvação e remissão, o sangue de Cristo derramado naquela cruz, não deveria ter na nossa vida nada que viesse antes de Cristo, mas infelizmente tem, muitas das vezes tem. O ato de Jesus Cristo naquela cruz foi extremamente misericordioso. A graça é superabundante. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, e por ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então não deveria haver nada na nossa vida que nós não faríamos por Cristo, até mesmo da nossa própria vida. Mas pessoa, essa igreja que experimentou dessa graça, dessa misericórdia, desse sangue espargido na cruz do Calvário, e mesmo assim abandonou esse relacionamento prioritário com Deus. Eu não sei quem falou, se foi aqui na igreja ou em algum lugar que eu ouvi, é a ideia do bolo de aniversário ou de casamento. De aniversário, quando você vai numa festa e aí o primeiro pedaço é para a pessoa especial, e aí você tem um parente que está aniversariando e a pessoa pega o primeiro pedaço e dá para outra pessoa do seu lado. E aí você vai falar, fica com o sentimento, né, de fiquei em segundo plano. Só que aí a pessoa vira e fala, não se preocupe, você pode comer todo o resto do bolo. Mas não é sobre todo o resto do bolo, o bolo nem é importante. O que importa é a primeira parte do bolo. Jesus não quer o bolo, Jesus quer a primeira parte. É sério. Obras, isso vem depois. Sabe? A Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus Cristo só quer a primeira parte do bolo. Consegue perceber? É isso que Éfeso abandonou. É isso que muitas igrejas, muitas pessoas que são cristãos, ou pelo menos deveriam ser, porque foram salvos em um dia, mas vai deixando o primeiro amor esfriar. Só que existe uma coisa nesse texto que me incomoda e fala, lembra-se, aqui não é apenas recordar do passado, mas trazer à consciência o quanto você se afastou de Deus. Quando ele fala, lembra-se, ele fala, lembra de
como você abandonou, não, é o quanto eu me afastei de Deus neste processo em que eu vivo uma vida de liturgia, mas eu esqueço de viver uma vida de santidade e relacionamento. Quando ele fala, lembra-se, ele está se referindo a isso. Olha o quanto você está se distanciando, o quanto tempo você perdeu, quanto tempo eu perdi longe da presença de Cristo, o quanto eu me afundei achando que eu estava fazendo o que era certo, mas na verdade eu estava me afastando dele. E o Espírito Santo de Deus tem me incomodado quanto a isso, porque às vezes eu me pego fazendo outras coisas e colocando Jesus Cristo em terceiro ou até quarto plano. Isso não é correto de se fazer. Não é assim que alguém que recebeu uma graça, que Cristo deu a vida lá na cruz, uma salvação imerecida. Não é assim que alguém que merecia o inferno e recebeu salvação deve se portar diante daquele que sofreu, que bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus que era destinado a nós. E se a gente parar para pensar o que Jesus passou naquela cruz por nós, não deveria ter nada que nos separasse da presença de Cristo como prioridade. Mas Éfeso não estava vivendo mais o primeiro amor. E ele fala, de onde caiu? Quando o serviço virou apenas dever na sua vida? Quando a rotina substituiu a adoração? Quando o ministério tomou lugar na comunhão com Cristo? Quando o seu trabalho tomou lugar de Cristo na sua vida? Onde foi? O serviço na igreja virou apenas um dever, que eu assumi 7, 8 ministérios, 10 ministérios na igreja, e eu preciso cumpri-los. Quando isso se tornou só uma obrigação e não mais uma demonstração de amor por Cristo. Eu faço porque eu amo a Cristo e não porque eu sou obrigado a fazer. Eu faço porque eu quero agradar ao meu Cristo e não porque é um dever que eu faço. Eu faço porque não há nada na minha vida que eu deixe de fazer por aquele que me salvou. E eu sei de onde Ele me tirou, por isso eu faço. Eu sei, você sabe onde você estava, por isso você faz. Ele sabe por onde você passou, por isso você faz. Ele conhece mais profundo do seu coração e você sabe que Ele conhece, por isso você faz. Porque você reconhece que o que eu merecia era o castigo de Deus. Por isso nós fazemos. Mas aonde nós nos perdemos nessa caminhada? Aonde a igreja de Éfeso se perdeu nessa caminhada ao ponto de esquecer quem era Jesus Cristo de fato na vida deles? Porque perceba uma coisa. O texto vai dizer em Mateus 20:37: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. E o segundo maior mandamento é: amarás o seu próximo como a si mesmo. E o primeiro e maior dos mandamentos é: amarás o seu Deus sobre todas as coisas. Por isso ele diz: arrependa-se. Arrependa-se e refere-se a você está em pecado. Por isso ele está dizendo para ele se arrepender. Mas calma aí. Você falou agora de uma igreja que faz tudo isso, trabalha, persevera, que não tolera os maus, nem as obras dos nicolaítas, e é uma igreja constante, que faz missões, que faz evangelismo, que ajuda a sociedade. Como assim essa igreja está em pecado? O pecado dela é abandonar o primeiro amor. E o primeiro amor é quebrar, é o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Deus deixa de ser prioridade na nossa vida, nós deixamos o primeiro amor. Quando Deus deixa de ser prioridade na nossa vida, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, nós pecamos. E se nós pecamos, nós abandonamos o primeiro amor por este pecado. E se nós estamos neste pecado, nós precisamos nos arrepender. Por isso ele diz: arrependa-se. Não está falando das boas obras, do bom trabalho, da dedicação, de tudo perfeitinho, não. Está dizendo do primeiro amor que foi deixado para trás. Isso quer dizer que o primeiro mandamento é: amarás a Deus sobre todas as coisas.
E se a gente não cumprir isso, se o nosso trabalho vem diante de Deus, se a nossa família vem diante de Deus, se os nossos filhos vêm diante de Deus, se o nosso cargo vem diante de Deus, se a nossa profissão vem diante de Deus, nós estamos abandonando o primeiro amor, porque Deus já não é prioridade. Se nós amamos as coisas seculares mais do que a Deus, se eu amo as coisas que Deus tem me dado mais do que aquele que tem me abençoado, eu estou abandonando o primeiro amor. A igreja de Éfeso deixou por isso, porque eles eram talentosos na obra, eles amavam o que eles faziam. Eles eram talentosos na caridade, irmãos, eles amavam o que eles faziam. Eles visitavam, eles cuidavam, eles evangelizavam, eles amavam o que eles faziam. Só que já não estava mais sendo por amor a Cristo, já estava sendo porque era legal e bom ser reconhecido. E é muito interessante de fato você fazer algo bom e alguém te parabenizar. Quem não gosta? Só que a glória precisa ser de Deus. Isso facilmente entra no meu coração. Isso facilmente eu creio que entra no seu coração. Precisamos ligar a Deus, reconhecê-lo em toda e qualquer circunstância. Se vivemos para Cristo. Se morremos para Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive a nossa vida. E se a nossa vida não glorifica a Deus, por mais que nós trabalhemos como Éfeso fez, e se Deus não é prioridade, nós já quebramos o primeiro mandamento. Se nós quebramos o primeiro mandamento, de fato abandonamos o primeiro amor. Se nós abandonamos o primeiro amor, nós temos que nos arrepender. Por que se arrepender? E ele diz: se não se arrepender, virei a você e tirarei o meu candelabro do lugar dele. Se você não se arrepender, é retirar a presença de Cristo, é a perda do brilho espiritual e do testemunho espiritual. A igreja continua funcionando em suas áreas, mas sem vida divina. A igreja continua trabalhando, as mulheres continuam, os homens continuam, os jovens continuam, os embaixadores do rei continuam, as pregações continuam. Mas agora já sem propósito, porque o primeiro propósito precisa ser a glorificação do nome de Cristo. Porque existem muitas igrejas sendo fundadas por aí, mas infelizmente a pregação do Evangelho está sendo banalizada, porque a Bíblia, minha Bíblia, diz que sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então eu preciso me arrepender constantemente, porque constantemente eu pego em desagrado a Deus. Constantemente nós negligenciamos, nós erramos, nós falhamos, nós pensamos, nós falamos, nós maquinamos. Muitas vezes nós precisamos nos arrepender para que a gente possa voltar a experimentar o grande amor, o primeiro amor. Sem arrependimento é Cristo apagando a luz da igreja. Sem arrependimento é o candelabro sendo retirado do meio da igreja. Sem arrependimento é a presença. O salmista vai dizer: não retires de mim, não me tire da sua presença, e não retire de mim teu espírito. Não tire de mim, Senhor, a alegria da salvação. Perder o candelabro, retirar a presença de Cristo, isso significa perder a presença de Deus. E calma, foi-se a glória de Deus. É perder a presença de Deus. Fazer tudo, mas já não agradar mais a Deus. É continuar trabalhando, mas já não honrar mais a Deus. É bater um ponto, mas já ser só um compromisso de domingo e quarta-feira. Jesus Cristo não quer o nosso trabalho, Ele quer o nosso coração. Jesus Cristo, como eu disse, não quer o restante, Ele quer a premissa. Que
Tudo é dele, ele não precisa de nada da gente. O trabalho, a dedicação é reflexo na vida daquele que é salvo. Precisa ser um reflexo na minha e na sua vida, meu irmão, meu irmão. Para que Cristo me salvou? Ele nos salvou para restaurar o nosso relacionamento com Deus, nos resgatar da punição pelos nossos pecados que nós merecíamos e oferecer perdão e vida eterna. Por isso, para que nós tivéssemos novo acesso ao coração de Deus. A igreja direto nos ensina que não basta trabalhar, resistir e defender a verdade apenas, mas amar a Cristo sobre tudo. Quando o primeiro amor se apaga, a luz do candelabro se apaga junto e todas as obras perdem o sentido. Por isso, diante do chamado de Jesus ao arrependimento, que o clamor do nosso coração seja seguir com todo amor o meu Senhor, seguir com todo amor a Cristo Rei. Se não for assim, para que nascer? Se não for assim, para que eu fui exaltar? Seguir a Cristo Rei, obedecê-lo constantemente, viver uma vida dedicada a Ele. Porque, irmãos, nós podemos ser encontrados por Cristo com inúmeras obras. E eu vou repetir o que eu disse na última vez. Senhor, em Seu nome nós profetizamos, em Seu nome nós falamos em línguas, nós revelamos, nós visitamos, nós trabalhamos, nós evangelizamos, em Seu nome nós fizemos inúmeras coisas. E mesmo assim, ouvir do Senhor, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Eu nunca te conheci. Porque a motivação do seu coração nunca foi para a glória do meu nome. E eu não quero ouvir isso naquele grande dia. Mas eu almejo ouvir: vinde a mim, bendito de meu Pai. E eu creio que é o que está no coração dos irmãos. E se não for, que essa noite seja mudada. Se você em algum momento deixou o primeiro amor, volte ao primeiro amor. Arrependa-se. Tenha Deus como prioridade. Nós precisamos, eu e você, precisamos ter Deus como prioridade na nossa vida. Não é fácil. Paulo ele diz: eu esmurro meu corpo, eu me corrijo, eu me exorto, eu tento vigiar constantemente, porque corro o risco de, depois de ter pregado a muitos, fundado várias igrejas, depois de ter sido salvo, ver a Paulo me perseguir e ser resgatado, e experimentar da graça, da misericórdia, do cuidado de Deus, e ter muitas pessoas com vidas sendo transformadas, fundar várias igrejas, e ter viagens missionárias e tremendas experiências, tremendas na presença de Deus. Mesmo assim eu ainda posso ser reprovado. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de ter o nosso coração ardendo por Cristo. É tempo de Jesus Cristo ser a prioridade na nossa vida, irmãos. É tempo, e ainda dá tempo, enquanto a vida há tempo, e essa noite é a oportunidade. E Deus falou comigo de manhã: olha, vigie, porque muitas das vezes tu tem que colocar coisas seculares primeiro do que eu. E eu só vim essa noite compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. Por isso, a gente mudou a direção do que era para se falar, para que eu e você possamos voltar a viver o primeiro amor. Que Jesus Cristo seja prioridade na nossa vida mais uma vez. Que não só está nos cultos, não só está nas reuniões solenes, mas está na presença de Jesus, possa ser a prioridade da minha e da sua vida. Porque isso é o que importa. Então essa noite ainda, se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Senhor meu Deus e meu Pai, louvamos o seu nome, meu Deus, porque entendemos que essa é a sua palavra, entendemos que essa é a sua voz, e que o Senhor ainda tem nos dado a oportunidade de nos endireitarmos diante de Ti, de experimentar o primeiro amor,
de nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos de termos nos afastado de Ti, de nos arrependermos, ó Pai, de viver trabalhando constantemente, dedicadamente, mas nada disso está mais glorificando o Teu santo nome. Seja fazendo muito ou seja fazendo pouco, o que a gente venha fazer possa honrar, louvar e engrandecer o Senhor, possa agradar ao Senhor, que o Senhor encontre em nós corações puros, quebrantados, arrependidos diante do Senhor. Porque a Tua palavra me garante que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Então, se essa noite, ó Pai, houver alguém aqui, a começar por mim, corações que se afastaram de Ti, ou que estão ainda na Sua presença, vindo aos cultos, mas perderam a essência, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar nos nossos corações essa noite, Pai. Que o Senhor venha alcançar vidas com Sua graça e com Sua misericórdia. Que haja pessoas essa noite querendo se consertar diante de Ti. Que essa noite ainda haja corações quebrantados diante de Ti, Pai. Que se alguém entrou aqui essa noite, duvidando que ouviria a Sua voz, ou disposto a ouvi-la, mas sem saber o que o Senhor iria falar, Deus, reafirme nesses corações que é tempo de voltar ao primeiro amor. E ainda dá tempo, e haverá um tempo que não dará mais, e já teria tudo acabado. E aí já será tarde demais, mas hoje ainda é tempo, Pai. Então, em nome de Jesus, não sei o porquê o Senhor mandou dizer, mas eu creio que a Sua palavra jamais volta vazia. Então, que esta noite cumpra o Seu propósito em nome de Jesus e seja feita a Sua vontade. Que nenhum homem venha a ser glorificado, que nenhum homem venha a ser louvado ou reconhecido, mas que o Senhor venha a ser reconhecido nos corações essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos sentir que essa é a oportunidade, e quem sabe a última dela, de nos endireitarmos diante de Ti, Pai, de confessarmos diante de Ti os nossos pecados, os nossos erros, as nossas mazelas, pedir perdão e perdoar, voltar à Sua presença, porque do que adianta, Pai? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Do que adianta, Pai, conquistar bens e riquezas, ter muitas pessoas, e no final da carreira não ser reconhecido pelo Senhor, Pai? Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Tire o orgulho do nosso coração. Nos ajude, Pai, a viver uma vida que agrada ao Senhor, Pai. Nos leve de volta ao primeiro amor, de onde nunca deveríamos ter saído, de onde nunca deveríamos ter abandonado, deixado para trás. Nos ensine a viver uma vida que prioriza o Senhor, Pai. É possível, eu creio, Pai, mas sem o Senhor, Deus, nada podemos fazer, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa completar no seu coração aquilo que Ele ainda deseja falar. Falei só um pouquinho, porque eu não sou exímio pregador, mas eu compartilhei exatamente o que Deus havia tratado para que eu falasse. Se faltou algo que Ele acrescente no seu coração, ainda essa noite, em nome de Jesus, é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, é tempo de viver uma vida e dar tempo que glorifique o nome de Deus. Amém? Se não for para isso, para ficando assim, né? Exatamente o que a gente passa com os embaixadores, o nosso compromisso que foi vindo hoje, desde que não é só na embaixada, né? Que deve ser posto em prática, mas na vida, fora, na escola, em casa, vai de acordo com essa palavra que nos foi ministrada hoje. Eu gostaria de agradecer a igreja e eu não canso mais de
de agradecer todas as doações até hoje, tudo que foi possível graças à igreja. Talvez eu seja um pouco inconsequente, né? A gente lançou a campanha, cada um traga essa garrafinha que puder, para ajudar aí a ficar tantos copos, né? No tempo quando encerra o culto, para ajudar o seu Adão. Os embaixadores, levanta a garrafinha, por favor. Aí a gente conseguiu, graças a Deus, fazer a garrafinha para eles. Ninguém está vendo a garrafa bonita. Isso, garrafa bonita. E eu tenho muito orgulho de conseguir, porque, além de tudo, eu amo, né, essa organização, porque ela traz um despertar de Deus na vida desses meninos fora do comum. Não sou eu que peço ao hotel, não sou eu que falo, cadê o John? John está em casa treinando para o dia que for o dia dele de levar a bandeira dos embaixadores. O Caio trazer uma palavra que não é a gente direciona. Na hora que pede, quem quer começar, quem quer orar para a gente iniciar a reunião, eles já se dispõem. Então, assim, não sou eu, não é o Júnior, não é a Thaís, né, que está com os filhos, não é a gente que pede, são eles, tudo vem deles. Então, assim, a gente fica orgulhoso porque vê que a gente está conseguindo trazer para eles alguma coisa que reverte a Deus, né? Então, a gente tem relatos, claro que a gente não vai expor aqui, mas a gente tem relatos de pais que as crianças melhoraram o comportamento em casa, pais que estão com uma presença mais frequente na igreja, graças aos meninos. Então, eu só tenho a agradecer o apoio da igreja, com tudo que a gente conseguiu fazer e com tudo que a gente vai fazer na frente. Se Deus quiser, assim nos permitir. Eu não estar aqui também, eu gostaria de agradecer, não vou falar os nomes porque eu vou acabar esquecendo algum. Queria agradecer ao Bazar, né, que semana passada ofertou para a gente. E hoje a gente recebeu uma oferta que aquece nossos corações, né? A dona Aparecida, infelizmente, não está aqui hoje, doou um pudim para a gente, e aí quando eu fui lá para poder ajudar no caixa, e aí quando eu cheguei lá tinha um pudim e um pavê enorme. Então, assim, essas coisas, a irmã perdoa, falou assim, a irmã em si doou aquele pouco maravilhoso que ficou com material para fazer a cocada. E ficou mais gostoso do que qualquer cocada que a gente compra na rua. E eu tenho certeza que foi por causa do amor da irmã que isso aconteceu. Não é à toa. Para encerrar, a gente vai louvar um hino novo. E também, assim, a gente ficou bem surpreso, né, Júnior? Porque é um hino tanto quanto até meio difícil e as crianças gostaram bastante. Então, embaixador de Rebel 2, tomar posição, por favor. Vamos encerrar com esse hino. E vocês, na mesma empolgação, mensagem, tá bom? Embaixadores Kids, pela força de sempre, para ajudar a gente. Aproveitando também, o berçário está quase pronto. Acredito, eu não sei, né? Estava vendo com a Nilza e com a Ana que dia que a gente podia estrear, né? Mas eu acredito que daqui a uma semana a gente consegue. E está ficando bem legal. Então, as mães que se as crianças de 0 a 4 anos,
bom ter um lugarzinho para precisar trocar, se a criança dormir, né? Então, vai dar um espaço legal para vocês. Vocês viram que as criançadas ficam empolgadas, né? Pastor, podia agora para encerrar, por favor?
Vamos ficar de pé, igreja? Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Que toda glória e toda honra seja dada sempre a ti. Obrigado, Pai, pelo privilégio de nós, como igreja, estarmos reunidos para adorar, para glorificar, para exaltar o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de estar sempre ouvindo ministração da tua palavra, Deus. Obrigado pela vida dos embaixadores do reino, que são o futuro da igreja. Que tudo aquilo que tem sido ensinado, ministrado na vida deles, possa frutificar, para que eles cresçam no conhecimento, no amor, no temor, na humildade e no serviço do reino. Cuida de cada um deles, abençoe a todos os seus familiares, que eles possam ser luz em cada lado, que os pais possam ver, Pai, o resultado da tua palavra na vida de cada embaixador do reino. Obrigado por esse culto, Pai. Tudo foi apresentado para ti, para a tua glória, teu louvor. E cremos que tu recebeste. Obrigado por esse ministério. Tu continue dando graça, abençoando todos os líderes, todos que estão envolvidos e têm se dedicado a essa causa. Continue sustentando, Deus. Obrigado por cada coração que ofertou para o ministério prosseguir, ó Pai, com as suas necessidades. Da mesma forma, Senhor Deus, com as mensageiras do Rei, que é um ministério muito abençoado. Ambos trabalham juntos, porque trabalham a futura geração da tua igreja, de meninos e meninas, para a glória do teu santo nome. Deus, obrigado, e que possamos ter uma semana abençoada na tua presença. Livra-nos dos males, de acidentes, de enfermidades, sustenta todos, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada nos quatro cantos da terra, hoje e para todos sempre. Amém. E agradeço aos visitantes dessa noite. Deus abençoe em nome de Jesus.